Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre, inicio agradecendo a sua audiência. Tá aí no domingão, das 6 às 7 da noite. É a nossa forma inédita, né? Muito obrigado pelo seu carinho, por escolher o canal 25 para te fazer companhia. Ou ainda você que está uma das nossas 3 reprises diárias. Isso mesmo, lembrando sempre que horário fixo para você. 00:30 diariamente aqui no canal 25, você assiste o Altos Papos, tá bom? E se você de repente começou a assistir, gostou do programa e não conseguiu assistir inteiro, teve que sair, não há problema nenhum. Dá um pulinho lá no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo. Todos os programas estão disponíveis lá para você assistir e compartilhar, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre espiritismo. Vamos desmistificar algumas coisas aqui que de repente você pode ter dúvida e para isso a gente trouxe nosso convidado Paulo César Farias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Robson. E ainda na parte musical, estou recebendo a galera da A Gig Rock, meu amigo de longa data já, um goleiro meia boca, mas um roqueiro bom, né? Carlinhos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra. Valeu. E acompanhado no violão do Eric. Eric, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Tá certo. E no início do nosso programa, você sabe, sempre trago uma mensagem para você também. Essa mensagem é do livro, o livro Lições de Vida, que já eu apresento para você. A mensagem chama-se O Lenhador e a Raposa. Conta a história daquele lenhador que perdeu a sua esposa muito jovem. Ele tinha um filho, pequenininho, um bebê, e não tinha com quem deixar. Ele precisava trabalhar, saía cedo. O que ele fez então? Fez amizade com uma raposa e a raposa ficava tomando conta do bebê todos os dias, o dia inteiro. Nunca deu problema nenhum. O problema eram os seus amigos. Toda vez que ele chegava para trabalhar, os amigos diziam o seguinte: onde você deixou seu filho com aquela raposa? Não faça isso. A raposa é um animal. Um dia desses, ela pode comer o seu filho. Ela pode fazer mal para o seu filho. Todos os dias a mesma coisa. Ele ouvia, mas não dizia nada. Afinal de contas, a raposa era sua amiga e ele confiava na raposa. Até que um dia, ele chegou em casa tarde da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, e viu a entrada da casa cheia de sangue. Quando ele entrou na sala, ele viu a raposa, alegre, como sempre, né? Quando via o lenhador chegando, lá estava a raposa, alegre, só que com um detalhe: cheia de sangue na boca. Ele não pensou 2 vezes. Tudo aquilo que os seus amigos tanto falavam a ele, enchiam a sua cabeça diariamente sobre a raposa, veio no mesmo momento na sua cabeça. Ele pegou o seu machado e matou a raposa. Desesperado, correu atrás do filho, foi na cozinha, foi no quarto. A hora que ele chegou no quarto, lá estava o seu filho no berço, dormindo tranquilamente. Ao lado do berço, uma cobra enorme, morta, cheia de sangue. Quem matou foi a raposa. A mensagem diz o seguinte, que muitas vezes nós vamos pela cabeça dos outros. Muitas vezes as pessoas enchem a nossa cabeça dizendo que nós estamos errados. Hoje, mais do que nunca, em tempos de internet, o que tem de gente ditando regras? Muita gente faz isso. Muita gente critica sem conhecer. Muita gente vê uma foto, vai lá e despeja ali toda a sua raiva, toda a sua ira em cima de uma pessoa que ela nem conhece. Então, vá pela sua cabeça. Esqueça a cabeça dos outros. Existem muitas pessoas que querem o nosso bem, mas pode ter certeza que existe pelo menos o dobro de pessoas que querem o nosso mal. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta. Altos Papos aqui no canal 25 com Robson Marcelo. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa.
Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí, próximo ao antigo quartel. Prefeitura em Ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta aos papos aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre eu digo, para você que gosta, que curte essas mensagens aí que eu abro o programa, eu recomendo o livro Lições de Vida, que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Você comprando o livro, você ajuda automaticamente essas entidades. Vá até essa entidade, compre o livro e toda a renda é revertida para a entidade. Então, a entidade que você escolheu vai estar ajudando e fica toda a renda para a entidade. Você que já comprou, meu muito obrigado. Você que não comprou ainda não. Depois eu agradeço. Combinado assim? Vamos dar início então aos papos de hoje, falando sobre um assunto que muita gente tem dúvidas, muita gente desconhece. E para isso a gente trouxe aqui um especialista. Vamos falar sobre espiritismo. Recebendo aqui o palestrante Paulo César Farias. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Antes de iniciarmos, darmos o pontapé nesse assunto tão interessante que eu gosto tanto, vamos conhecer um pouquinho do nosso convidado. A gente gosta de conhecer um pouco. Fala um pouquinho de você, Paulo. Você é de Jundiaí ou não? Sim, sou de Jundiaí. Meus pais vieram do sul de Minas. Eu nasci aqui. Me criei aqui. Também, como vocês, jogava futebol, né? Cheguei até a jogar aí no Infantil da Ponte na época. E aí acabei estudando, fazendo análise de sistemas, fui trabalhar em São Paulo, fiquei quase 25 anos trabalhando em consultorias em São Paulo e hoje eu trabalho com uma representação comercial de uma empresa de embalagem aqui na região, mas sempre procurando estar estudando espiritismo e divulgando alguma coisa que sempre... um aprendizado repassando para as outras pessoas. Né? Certo. A sua família é uma família espírita ou você conheceu através de outra forma o espiritismo? Não, minha família, a maior parte da minha família é católica, meu avô era até sacristão, sempre fui criado na igreja católica. E aí na fase adulta foi quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns livros, alguns questionamentos na minha vida naquele momento. Aí aqueles livros respondeu muitas questões que eu indagava e a partir daí comecei a estudar e a cada vez mais procurando me infiltrar dentro, né, dos movimentos, dentro da doutrina espírita. Mas como é que você chegou a esses livros? Alguém te deu? Algum conhecido? Um amigo? Foi um médico, numa empresa que eu trabalhava, eu estava com um monte de questionamentos, ele chegou para mim e disse, olha, você está com esses questionamentos, né? Faz o seguinte, lê esse livro que era na época o Livro dos Espíritos, que são 1019 questões, né? Perguntas e respostas, que aí eu comecei a ler e começou ali respondendo muito dos meus questionamentos e aí eu comecei realmente a me aprofundar. Agora, uma pergunta que é óbvia, né? Antes disso, você acreditava ou não acreditava no espiritismo? Não, pelo contrário. Por não ter o conhecimento, pelo contrário, eu era até preconceituoso com isso. Eu marginalizava as pessoas que eram por não conhecer. Eu misturava com outras, né, religiões, com coisas que não tinha nada a ver com o espiritismo e que eu achava que era espiritismo. Aí quando eu fui conhecer mesmo que eu vi que não era nada daquilo. Então explica para o cara que está em casa a primeira pergunta, pergunta básica, o que é o espiritismo? Bem, basicamente o espiritismo, né, os postulados, né, da doutrina espírita, primeiro é realmente acreditar em Deus, né, que existe um ser supremo, uma inteligência, né, um criador de todas as coisas, uma inteligência suprema, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é exatamente na atividade, no desenvolvimento do ser através da caridade, que nós realmente nos evoluímos quando realmente nós conseguimos enxergar o próximo e muitas vezes ajudar a amenizar o sofrimento do próximo.
O terceiro ponto muito importante é no conhecimento da lei da reencarnação, de que de repente uma única vida não teria condições de você aprender tudo o que você tem, que deveria aprender, e todos os conhecimentos, toda a evolução de um ser numa única encarnação seria muito difícil. Então a possibilidade de você voltar várias e várias vezes, né? E cada vez você aprendendo algo novo para a evolução do seu espírito. E basicamente também na existência da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, seria um desperdício, né, de espaço só a Terra ter, né, habitantes, né? A ideia de que realmente são muitas moradas na casa do Pai, né? Basicamente o Espiritismo foca esses postulados. A minha outra pergunta seria exatamente sobre a reencarnação. Eu queria que você tocasse um pouquinho mais a fundo nesse ponto. E uma outra questão também que sempre quando eu falo de espiritismo, e eu vou fazer aqui várias vezes o papel do advogado do diabo, a minha opinião pouco importa aqui, a gente traz os convidados para esclarecer para você que está em casa aí, ter uma noção e tire as suas próprias conclusões. Aqui a gente não está para impor nada e também não quer que você formule a sua ideia, a sua opinião sobre o espiritismo através do que a gente está falando aqui. É só trazer conhecimento. Primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E antigamente já existiam espíritos, existia reencarnação segundo o espiritismo, e existia um número menor de pessoas. O que acontece? Criam-se novos espíritos? Como é que é o processo de novos espíritos? Já que a reencarnação existe, como é que pode ter 7 bilhões hoje, então deveria ter 7 bilhões antes, né? Correto. O que acontece é o seguinte, é que Deus está criando espíritos a todo momento. E basicamente informações, né, espirituais, que cada planeta tem uma quantidade de espíritos que vão estar envolvidos conforme a sua sintonia. Os planetas têm o seu grau de evolução, tem planetas mais primitivos, esse aqui que é chamado de prova e expiação, tem um planeta de regeneração que é uma evolução um pouquinho maior, tem divino ou celeste, assim por diante. Então é dito que em volta do nosso planeta Terra existe uma cerca de 30 bilhões de espíritos, né, da qual 7 bilhões estão encarnados. Então, ou seja, está uma proporção quase de 4:1, né? Então, enquanto você está encarnado aqui, tem 3 esperando a sua vez aqui para de repente voltar para o planeta, né? Então, devido à necessidade de evolução do nosso planeta, é onde vieram maiores reencarnações para que o planeta está passando uma prova, um momento, né, de prova e expiação para regeneração. Então, muitos desses espíritos precisam ter a oportunidade de ter essa evolução para ter o passaporte para estar no planeta quando ele realmente evoluir. Então, por isso veio uma leva maior de espíritos, né, em relação ao passado, que não tinha essa quantidade toda, né? Mas são espíritos que estão aí realmente reciclando e tendo uma oportunidade. Tem até um livro, né, do Chico Xavier, né, Caminho da Luz, que conta de um planeta, né, chamado Capela, né, na constelação de Cocheiro, né, que lá eles passaram por essa fase. Então, espíritos que não conseguiram, né, passar por essa fase de evolução, eles foram exilados de lá. Eles eram muito inteligentes, mas não tinham moral. Então, para aproveitar a inteligência deles e utilizar num lugar onde estava começando a se desenvolver, que eles vieram para a Terra. E aqui vieram, né, entre os povos chineses, astecas, egípcios, ajudar o desenvolvimento do conhecimento humano, para que um dia eles pudessem retornar para lá. E fala que a Terra vai acontecer a mesma coisa. Nessa passagem de prova e expiação para a regeneração, aqueles espíritos que não melhorarem, né, moralmente, que não desenvolverem esse senso, né, de caridade em relação ao próximo, com certeza futuramente serão exilados para um outro planeta numa situação mais primitiva. Tá certo. Agora, só para encerrar aqui, para a gente dar as boas-vindas também para a nossa parte musical, pelo que você relatou, eu não sabia disso, o espírito acredita então que existem extraterrestres. Sim, exatamente. Que é um assunto, inclusive, que nós abordamos na semana passada, falamos sobre ufologia, né? Exatamente. Então, como existem muitas moradas, né, de repente algum espírito para um estágio tem que vir para cá, então a fase da infância é muito importante por isso, porque ele está aqui, ele vai ter que aprender a se comunicar, se alimentar, né, e muitas vezes a gente pode estar convivendo com extraterrestres exatamente encarnados, né, para um desenvolvimento aqui nesse planeta. Você acha que alguns extraterrestres, como a gente falou na semana passada também, existem os humanoides, né? A maioria dos ETs que a gente vê
divulgado pela mídia são humanoides. Tem olhos grandes, cabeça, narizinho pequeno, boca pequena. Até brinquei que eu falei que não poderia ser ET nunca, minha boca é muito grande. Mas o ET tem boca pequenininha. Então, como é que você explica isso? Talvez essa similaridade ou não? O que acontece, depende muito, o nosso corpo físico depende muito das condições da atmosfera de cada planeta, né? Da mesma forma como um peixe para nadar na água, ele conviver naquele ambiente, ele tem que ter guelras, ele tem que ter nadadeiras, né? Um pássaro para se adaptar, voar, tem que ter asas. Seres de outros planetas, logicamente, vão ter as suas fisiologias conforme a atmosfera de cada planeta. Por exemplo, a gente vê hoje, né, nós mandando sonda para Marte, né? Vai ser difícil encontrar alguma coisa material como nós lá. Às vezes eles estão vivenciando ali, mas numa outra dimensão, né? E vai ser difícil ele ter essa percepção, né? Tá certo. Vamos dar as boas-vindas também à nossa parte musical, meu amigo Carlinhos Colombo, que já conheço há bastante tempo. Parou com esse negócio de futebol, né, Carlinhos? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Robson. Esse negócio de futebol não tá dando muito certo para mim agora não, viu? Fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer aí. Você é de Jundiaí ou não? Bom, eu sou daqui de Jundiaí, sou assim, já há 17 anos aqui em Jundiaí. Vim de Guarulhos. Não, calma aí. Eu sou de Jundiaí e há 17 anos em Jundiaí. Você vai imaginar que ele tem 17 anos. É mentira dele. Não, eu ele tenho não nasceu 20. aqui. Ele mora 20. aqui. Eu tenho 20. 20, né? Né? De INSS. E vim para Jundiaí, acabei conhecendo diversos músicos. Você nasceu em Guarulhos, é isso? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo, na Vila Mariana. É. Depois morei em Guarulhos um tempo e vim para Jundiaí. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Adoro essa cidade. Quem sabe depois do programa a pessoa não faça abaixo-assinado. Né? Pô, você é meu amigo. E acabei conhecendo diversos músicos, entrei pro ramo de baile, festa de casamento, esse tipo de coisa. Só que como a gente estava conversando, eu, Eric e tal, inclusive você estava na conversa, cansamos de baile. Chega, isso aí acaba com o músico, estoura todo mundo. Antes de você tocar nesse assunto, como é que surgiu? Como é que foi o seu pontapé inicial na música? Como é que foi? Meu pai. A sua família? Meu pai. Músicos, Meu pai pai, primos, tios, muitos músicos na família, muitos músicos, inclusive alguns até com renome. Meu pai é cantor, tenor, lírico, tem um vozeirão, Pavarotti. Meu irmão, músico também. Meu pai começou a dar aquela empurradinha, né? Dando aquela empurradinha. E aí entrou colégio, bandinha de colégio, vamos cantar rock. Meu pai, para não deixar a gente dar aquela fugidinha, né? Cantor de rock já é muito bem visto, né? Uma beleza. Mais ou aí menos. Ele começou, tá mudando isso aí. Aí ele começou a dar um incentivo, compra um instrumento, leva a gente para fazer uns showzinhos, melhor perto, né? Do que escapando. E foi por aí foi indo. Que bacana, bacana. Deixa eu dar as boas-vindas para o Eric também, que está te acompanhando aqui. Eric, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado. Fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você. Você nasceu em Jundiaí ou não? Nasci em Jundiaí, sempre morei em Campolim Paulista, né? Comecei a tocar por volta dos 9 anos de idade, acho que mais por intermédio do meu irmão. Meu irmão, ele tocava bateria com um colega nosso na rua, né? Só que eu era muito, assim, danado, pentelho pra caramba, né? E eu ficava querendo saber o que eles estavam fazendo, querendo enturmar aquela coisa e tal. Aí eles, junto com esse meu amigo, ensinaram os acordes no violão para ajudar eles ali a ensaiar aquela coisa. Depois eu não parei mais. Comecei a tocar em baile, em dupla sertaneja, com 13 anos de idade. Aí passei por vários artistas, o Rosa Rosinha, Eliane Camargo também, fiz vários artistas aí. Toquei muito tempo com o João Mineiro, né, da dupla João Mineiro e Marciano. E até hoje também tocando. Agora, como o Carlinhos falou, chega uma... Eu sempre voltando às origens. Eu sempre gostei de rock. Tinha a minha bandinha de rock nos meus 14 anos, 13, aquela coisa. E agora chega uma hora que você quer voltar a tocar aquela, né? Enfim, quer voltar a tocar o que a gente que gosta, né? E foi assim que surgiu. A gente vai tocar nesse assunto aí no próximo bloco. A gente está encerrando esse bloco aqui. Eu queria encerrar com música. O que vocês escolheram para encerrar esse bloco aí? Vamos lá. Pode ser. Vamos lá. Vamos de Paralamas do Sucesso, né? Eu quis dizer, você não quis me escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Vocês não saber o que eu ouvi de errado, e o meu erro foi ter que estar ao teu lado.
bastaria. Oh meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia teu nome, não me abandone. Prefeitura em ação. Obras por toda a cidade para melhorar a vida das pessoas. Esse é o novo complexo viário da Ponte São João, que melhorou muito o trânsito da região. Reforma de áreas de lazer, centros esportivos e academia ao ar livre. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje falando sobre espiritismo e ainda na parte musical recebendo a parte da banda A Gig Rock. E a gente encerrou conhecendo um pouquinho aí dos nossos músicos, né? Vou perguntar pro meu amigo Carlinhos aqui, como é que surgiu esse nome, né? A Gig, o que será que é isso? Perguntei para ele aqui, perguntei se era iniciais, o pessoal da banda e tal. Carlinhos, explica para o pessoal de casa aí, de onde veio a Gig? A Gig, vou dar um exemplo. Vamos tocar, vamos acompanhar um certo músico, aí o pessoal fala assim, viu, mas quem que vai ser a Gig? É uma formação de músicos, é uma banda, Então, em reuniões e tal... Na linguagem de banda Isso. seria a cozinha. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso mesmo. E conversando e tal, o Eric tem um estúdio lá em Campo Limpo, geralmente a gente vai lá, explora ele e ensaia a banda lá, né? Claro. E... Não, tem estúdio, para quem tem estúdio, você viu para isso, nasceu para isso. É entendeu? isso mesmo. Pra gente atrapalhar, é isso aí. E qual que vai ser o nome da banda? Qual que vai ser o nome da Gig? Todo mundo olhou um pra cara do outro, porra, legal, a Gig. A Gig. Pô, bacana, então ficou a Gig Rock. Porque, se eu não me engano, em São Paulo também tem uma outra banda que chama Gig, só que é só Gig, né? Então, para não dar aquele conflito de nomes, a Gig Rock. Certo. Ótimo, aí ficou por aí. E além de vocês, além do Carlinhos e do Eric, quem mais faz parte da banda? Tem o Gustavo Gramolello. Que é o Furão, né? É o Furão. Falou que ia estar aqui. Gustavo, você vai estar assistindo, eu tenho certeza absoluta, então ele fica falou, aí. Ele falou para mandar um beijo para ele, mas eu não vou Eu ia mandar um abraço para você, um chute na sua canela. Tá bom? Tem o Gustavo Gramolello, baterista. Tem o Cleiton, baixista. Eric. Tem o Alexandre. Gustavo, que inclusive, só um adendo aqui, ele fez parte daquele grupo Twister, né? Isso. Ele não gosta muito de falar. Né? Ele é meio esquisitinho, mas não tem problema. Agora ele entrou pro rock, então vamos esquecer. É verdade. Passado, Desculpa, Gustavo. Você não veio, então a gente entrega. Gustavo, Aí tem... Onde eu parei? Tem o Alexandre Colombo, que é meu irmão. Guitarra base. E tem o Márcio Martins, né? Teclados. Esqueci de alguém? Não, né? É que muita gente, Robson. Por que nasceu essa... Vocês se formaram por causa de um concurso, é isso? Não, foi o seguinte. Como eu estava falando para você, todos fazemos bailes. Eu, Gustavo e o Eric tocávamos na mesma banda de baile. E com um saco cheio de baile, porque 4, 5 horas cantando... geralmente o que a gente não gosta, né? Que a gente toca o que o pessoal gosta, né? O que a gente gosta fica guardado. Juntamos os três ali e falamos, a gente podia montar uma banda, né? Vamos fazer um negócio para nós. Já que a gente não tá ganhando dinheiro fazendo isso, vamos deixar de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, né? Pelo menos. Aí foi. A princípio ficou só na conversa, né? Aí o Eric e eu começamos a encher o saco do pessoal, né? Aí veio o Cleiton, que também era da mesma banda. Aí, a princípio, vieram outros tecladistas, que é uma dificuldade achar tecladista nessa cidade. Ô, cidade ruim de tecladista. Quer dizer, tem muitos tecladistas bons, né? Mas estão todos ocupados. Aí veio o Márcio. Aí depois entrou meu irmão. Aí começamos
nos juntar de quarta-feira, tomava uma cervejinha, tomava 2, tocava uma música e tomava 3 cervejas. Quarta-feira? É. Que é o dia do nosso É o futebol, dia do por isso que ele futebol. não vai. É por isso né? que eu não Falou vou. que ele não tem tempo. Tá vendo? né? Aí eu falei... Não tem tempo de jogar, mas para tomar cerveja tem. É pra ensaiar, né, Robson? Ensaiar. Não posso cobro falar isso. no ar mesmo, que é pra não ter senão minha problema. mulher já vai descobrir porque eu chego tarde em casa. E aí começamos a montar um repertório, monta repertório e entramos no festival. Que terminou até agora, há uma semana atrás, né? Há uma semana atrás. É. E foi super legal. É bacana pra unir o pessoal. Foi muito legal por unir mesmo, né? E já montaram até fã-clube com camiseta, tudo nas apresentações, turma Bem bacana. gritando. Grupo no WhatsApp, que eu não aguento mais. O grupo no WhatsApp. Alguém fica mandando de madrugada, já silenciei por um ano. Não pode silenciar por um ano. Coloca pelo menos alguns meses. Um Robson. ano eu coloquei. Pô, eles me falaram isso esses dias. Meu cunhado, ele saiu do grupo. Eu falei, não. Você vai voltar. Voltei ele no grupo. Ele falou, mas é o barulho. Eu falei, silencia. Mas por um ano é sacanagem. Por um ano eu coloquei. Por um ano é sacanagem. E foi por aí que começou a banda. Juntado de amigos, querendo fazer o que gosta. Eu acho que é por aí, a descrição mais resumida. Vamos fazer umas palhinhas então aqui, já que vocês gostam de rock e a gente gosta também, né? Eu gosto muito. Aliás, eu tenho uma falta de caráter, na verdade, musical. Que eu não tirando o rap violento, aquele que morre todo mundo no final, né? Tipo, sei lá, Racionais MC, assim, que morre todo mundo no final. O resto, aliás, eu gosto, por exemplo, Gabriel Pensador, é rap, eu gosto muito. Marcelo D2, eu acho sensacional, tem até disco em casa. Mas eu sou muito, com uma falta de caráter tremenda. Eu gosto de sertanejo, gosto de pagode, gosto muito de samba e gosto muito de rock. Então, assim que eu diferencio, eu gosto de pagode e gosto muito de samba. Gosto de sertanejo e gosto muito de rock. Então, a diferenciação que eu faço é isso. A banda, ela tem um rótulo rock. Mas todos os músicos são bastante ecléticos. Se falar pra gente num show de rock tocar um sertanejo, a gente toca também, não tem problema. Vamos fazer umas palhinhas então aí, uns pedacinhos de música que vocês fazem no show. Vamos lá. Você está na sombra do olhar. Tentei me disfarçar, mas foi melhor assim. Na sombra do olhar, tentei me encontrar, mas nada além de mim. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você, é a hora certa pra recomeçar. Essa que tem que cantar tá na crista da onda, né? Essa é Banda Malta. Banda chegaram Malta. agora. É verdade. Foi o ano passado, né? Venceram Verdade, um Superstar aí. O pessoal... Canta show de muito, bola, canta muito. show Bruno, de né? bola. Bruno canta Bonseri. muito. Tem uma voz sensacional. Aliás, o dia que eu assisti, foi o dia que ele tocou. Cantei junto com ele. A hora que ele entrou, eu falei, ganhou já. Ou era ele, ou era aquele, tinha um... Eu vou usar uma expressão aqui que não vou usar, que senão eu vou me arrepender depois. Mas tinha um rapaz que cantava... E agora? Acho que era blues, que ele ia de terno, com chapéu, tal, de bengala. Também achava... Era um dos dois, para mim, seriam os vencedores. Muito legal, muito legal. Não vou me lembrar. Tinha uma banda que chamava Suricato também. Suricato. Parece que foi segundo, né? Nossa, torci bastante para aquele Chegou pessoal que na achava um som super, um rock diferente, muito, muito legal. Bem o bacana. Bruno Bonsini cantava numa banda que eu também cantava lá em São Paulo. Que fazia bailes. Que banda que é? Banda Esfera. Esfera. Banda Esfera. Bem legal. O que você gosta? O que você curte? Se você me dá uma carona agora na volta, eu vou ouvir o que no seu toca CD? Olha, não, sertanejo é muito difícil eu escutar. Assim, não que eu desgoste. Não, o que você curte? Eu gosto de rock dos anos 80, Sim, mas qual? 90. Gosto muito de Bon Jovi. Faz um pedacinho aí, então, do que você gosta. Uma musiquinha do Bon Jovi. É que meu inglês é macarrônico, viu? Não tem problema, o pessoa de casa aí vai entender. Vai. A gente coloca a legenda aí embaixo. A minha esposa é professora de inglês. A gente coloca a legenda embaixo em inglês. Toda vez que eu vou cantar em inglês, eu chego em casa e tomo uma surra. Vamos lá.
Bon Jovi, Living on Our Prayer, bom demais, hein? Bom demais. Vamos voltar aqui para o nosso entrevistado e falando sobre espiritismo hoje. Nós falamos sobre o que é o espiritismo, falamos um pouquinho de reencarnação. Eu vou falar de uma coisa agora que muita gente que está assistindo em casa já deve ter ouvido, e eu ouvi também. Eu sou um cara muito eclético, também tenho uma falta de caráter religioso tremendo. Eu sou católico, praticante, mas eu tenho contato com muitas religiões, né? Eu fiz escola dominical na igreja metodista, tive uma namorada que era adventista do sétimo dia, então conheci muito sobre essa religião. Enfim, o espiritismo eu acabei convivendo bastante também. E muita gente deve ter ouvido em casa alguém falar para você, você tem mediunidade. O que é isso, PC? O que é a mediunidade? A mediunidade, de uma maneira bem resumida, é como se fosse um sexto sentido, né? Fora os 5 sentidos, né, materiais que nós temos, seria uma percepção da outra dimensão. Então, seres que nos acompanham muitas vezes, a pessoa que realmente tem o compromisso da mediunidade, ele vai sentir essas sensações e ele passa a ser um intermediário, né? Então, o que acontece? Quando alguém chega a falecer, o corpo tem uma disfunção, o espírito, a nossa alma, não consegue mais, né, permanecer naquele corpo e ele se desprende. Só que ele não se desprende e vai para lugares lindos, maravilhosos ainda, né? Não. Porque a sintonia dele está muito próxima do mundo material, né? Então é como se fosse a FM, né? E ele não consegue chegar no FM porque está numa sintonia mais baixa. Então muitas vezes ele nos acompanha familiares, fica preso através dessas coisas, né? Então o que acontece? Na mediunidade é um trabalho de caridade, onde pessoas que têm essa percepção, essa sensibilidade, numa reunião, que nós chamamos de reunião mediúnica, ele vai se aperceber da presença desses espíritos que são trazidos normalmente para esse tipo de trabalho, para ajudar até mesmo a espiritualidade, porque eles não veem os espíritos de luz, mas ele vê os encarnados, as pessoas que estão no corpo físico. Então ele tem aquela sensação, então ele vai sentir o pensamento e as sensações do espírito e vai, né, falar, botar para fora essas sensações. O mediúnico que tem a mediunidade tem uma sensibilidade maior aos espíritos. Exato, exatamente. Então ele passa a ser um intermediário. Nós conseguimos conversar com os espíritos através do médium. E aí nós orientamos, ajudá-lo a ter um despertar de consciência, porque eles não perceberam ainda que não estão... Muitos nas comunicações dizem que não entendem porque os familiares não respondem para eles, o que não sabe o que ele fez, que ninguém quer conversar com ele, é porque eles não se aperceberam que eles estão numa outra dimensão. Aí a hora que ele se apercebe disso, nessa conversa, num trabalho mediúnico, ele tem esse despertar, aí sim ele começa a visualizar os espíritos de luz, que aí pode encaminhá-lo para uma coluna espiritual, para um Seria hospital. o desenvolver a mediunidade, então, né? Exato. Então o que acontece? Tem pessoas que ela tem a mediunidade desenvolvida, ela só não sabe lidar com isso. Então, normalmente, indo à casa espírita, nós orientamos, damos todo um respaldo para essa pessoa, para que ela possa realmente utilizar a mediunidade de uma maneira, né, totalmente tranquila. Certo. A gente está encerrando esse bloco aqui, mas eu queria que você tocou em 2 pontos que eu iria tocar também. Você colocou espírito e alma. Existe uma diferenciação no espiritismo? Allan Kardec, na nomenclatura, porque o espiritismo começou como uma ciência, depois ele se tornou filosofia e religião. Então, no início do espiritismo, então ele teve que dar nomenclaturas para uma ciência nova, né? Então, ou seja, quem está no corpo físico, nós estamos vivendo aqui no nosso corpo físico, então nós temos, né, esse princípio inteligente chamado de alma, né? Quando a gente se desprende do corpo físico e não tem mais o corpo físico, aí é chamado de espírito. Enquanto está no corpo, então é alma. É alma, exatamente. Depois que se desprende, espírito. É chamado de espírito. Muito legal. E é interessante que muitas pessoas falam assim, mas eu não estou vendo espírito, eu não acredito. Tudo bem, eu não vejo na minha mão que tem bactérias, tem milhões de bactérias na minha mão. Eu não vejo eletricidade, mas ela existe porque a gente vê os recursos, o oxigênio. Mas não é porque eu não vejo que ele não existe, né? Bacana. Vamos encerrar esse bloco aqui então. A gente encerra sempre com música. O que vocês escolheram aí para a gente encerrar? More Than Words. Said I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if it only knew how easy it will be to show me how you
want you to say that you love me, 'cause I already know. I want you to say, if my thoughts don't words away, then you wanna make things new just by saying I love you. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Com as ações da Prefeitura, a saúde em Jundiaí nunca foi tão valorizada. Além do PA Central 24 horas, 4 mini hospitais serão construídos. O do Novo Horizonte já está em obra. E a UBS do Jardim São Camilo começou com força total. Tudo bem, já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre espiritismo e ainda recebendo na parte musical parte da banda A Gig Rock, meu amigo Carlinhos Colombo e o Eric, né? E a gente falando aqui de espiritismo, já tiramos algumas dúvidas sobre o espiritismo. Eu estou recebendo aqui o Paulo César Farias para tirar as suas dúvidas. De repente você tem dúvida também, fica aí que tem muita coisa interessante que a gente vai conversar ainda, viu? A gente terminou o bloco passado falando sobre espírito, falando sobre alma e já tocamos em diversos assuntos aqui, mas ainda falando sobre isso, você citou sobre os diversos níveis dos espíritos. Quer dizer, ele desencarna, mas não vai direto para um lugar bonito. Ele fica vagando em algumas dimensões. O filme Nosso Lar, você óbvio deve ter assistido, retrata um paraíso, um lugar perfeito onde as pessoas vivem em harmonia e tal. Aquilo dali é só para o filme ou existe mesmo? Ali no filme eles mostram exatamente uma das colônias, né? Existem várias seria colônias. O final? Sim. E realmente é um lugar muito bonito, né? Da qual eles tentaram reproduzir no filme, né? Então, ou seja, e é uma colônia, segundo André Luiz, de 1 milhão de espíritos, né? E fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então existem muitas, né, colônias espirituais. E normalmente é um momento de transição de espírito, né? Está num momento de recuperação, de aprendizado, rever suas vidas passadas, para que de repente ele possa entender o que ele fez de errado, o que ele precisa melhorar, né? E aí ter a oportunidade de retornar. Mas são várias colônias espirituais, né? Quer dizer, fica em cima do Rio de Janeiro? Nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. Os espíritos são espertos, então, vão numa cidade bonita, né? Realmente. Você acha que em Cubatão existe uma possibilidade de ter um... Com certeza, com certeza. Osasco. E não deve ter tanta fumaça que nem tem em Cubatão. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo. Você falou assim que começou como uma ciência, depois virou religião. E existia um conflito muito grande do espiritismo com a ciência. Como é que foi isso aí? Começou como ciência, mas existe um conflito grande com a ciência. Então, hoje a gente pode dizer que a doutrina espírita ela está totalmente de encontro com a ciência, porque muitas coisas que a ciência consegue estar apresentando, provando hoje, já era mencionado, né? Quando na época da antiga União Soviética estava estudando sobre o corpo bioplasmático, né? Analisando as folhas, os animais, né? Relacionado com a aura dele, nesse estudo, né? Lá na União Soviética, eles mencionam que esse estudo já havia sido divulgado e comentado por um racional, né, francês de nome Allan Kardec. Quer dizer, então muitas coisas que a ciência mostra hoje vai de encontro, né, com o que a doutrina espírita apresenta. Joia. Falando já em Allan Kardec, era um outro assunto que a gente ia tocar, já que você citou ele, o que é o Allan Kardec para o espiritismo? Allan Kardec, basicamente, ele foi o codificador da doutrina, né? Ele era um educador, né? Foi formado em Verdun, né? Na Suíça, pela Escola de Pestalozzi, se tornou um grande estudante, se tornou diretor das escolas de Pestalozzi, e aí ele retornou para a França
e como um pedagogo, e ele era escritor na época, então ele escreveu a Reforma da Gramática Francesa, escreveu um livro, né, de aperfeiçoamento da aritmética de mais de 300 páginas, então ele era muito conhecido na época como um escritor e educador. E aí quando amigos dele chamaram para reuniões onde estavam acontecendo alguns fenômenos espíritas, né, que depois se dizia, a nomenclatura se tornou espírita, ele chamou atenção, foi participar dessas reuniões e ele percebeu que aqueles efeitos físicos não eram apenas efeitos físicos, tinha uma inteligência por trás daquilo. E aí ele começou a codificar perguntas e respostas para tentar entender o que estava acontecendo. E ele, como ele era um cientista na época, ele participava de mais de 5 instituições, né, de estudos científicos da época, ele trocava cartas com amigos de várias partes do mundo e retornavam as perguntas que ele pediu para fazer as mesmas perguntas, né, fazendo a mesma experiência mediúnica nos seus estabelecimentos. E as respostas eram iguais. Então, dessas respostas iguais sobre vários temas, sobre a criação do mundo, sobre Deus, sobre o nosso passado, futuro, sobre a nossa relação no mundo, é que saiu o Livro dos Espíritos com 1019 questões, são perguntas e respostas. Para o espírita, o Allan Kardec está em nível, vamos comparar com o catolicismo, está para papa ou está para santo? Não, longe de santidade. A gente considera ele como um espírito superior, né? Que ainda tem o seu desenvolvimento. Seria então, comparando, né, com o catolicismo, não seria um santo? Exatamente. No caso, por exemplo, Jesus nós consideramos como um espírito puro, que é um espírito que já desenvolveu todos os seus potenciais e veio aqui para nos ajudar a desenvolver. Mas Allan Kardec está num nível de espírito superior, ainda tem novas encarnações para se apurar para chegar a espírito puro, que é muito a meta, bacana, né? Vamos fazer essa relação então, já que você tocou em Jesus, qual que é a relação do espiritismo com Jesus? Então, basicamente, a gente entende que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, a gente procura reviver os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus procurou passar lá antigamente e não foi muito bem compreendido, né, o espiritismo tenta explicar. Porque até Jesus, quando diz para os apóstolos, né, que vocês não compreendem muitas coisas que digo hoje, mas no futuro, né, o Espírito de verdade virá e irá explicar tudo o que eu faço hoje. Então a gente procura exatamente seguir os ensinamentos de Jesus, com a caridade, com a benevolência, né? E qual que é a relação com outras religiões? Por exemplo, Buda, o Maomé para o muçulmano, como é que é a relação do espiritismo com as outras religiões? A ideia do espiritismo é um conhecimento ecumênico, né? Um respeito a todas as religiões, porque são compreensões diferentes, muitas vezes da mesma essência, né? Então nós entendemos que realmente é até uma besteira quando a gente vê essas guerras santas, né, de religiões, umas brigando com as outras, sendo que todas elas podem conviver em harmonia. Então nós entendemos que foram exatamente espíritos, né, com seus níveis de evolução que estiveram no planeta em determinados pontos e nós, pelo nosso preconceito, né, acabamos criando panelinhas, né, só em volta daqueles que vieram apresentar esses ensinamentos, né? Mas a essência maior é de Deus, né? Então o espiritismo basicamente procura conviver em harmonia com outras religiões, né, de uma forma bem fraterna, né? Bom, como eu disse, eu tive várias vezes contato já com o espiritismo, já frequentei vários lugares espíritas e eu pude ver algumas coisas, né? O que mais me chama a atenção é a psicografia. O que me faz buscar bastante, conhecer um pouquinho mais sobre o espiritismo é a psicografia. Primeiro explica o que é a psicografia para o pessoal de casa. Tem um livro, né, o livro dos médiuns, né, que Kardec também escreveu, que fala sobre a mediunidade, uma variação de 84 variações, né, porque a mediunidade não é basicamente um sentido só, ela tem muitas variações. E a psicografia é uma delas, é o médium que, em vez de ter a predisposição em falar, ele sente a necessidade de escrever, né? E aí ele capta os pensamentos e sensações do espírito que quer passar alguma mensagem e ele vai psicografar. E basicamente nós temos 3 variações aí, o médium inspirado, o intuitivo e o mecânico. O mecânico é basicamente na época Chico Xavier, que ele escrevia com a letra e assinatura do espírito, né? Que é muito raro hoje em dia. Normalmente hoje é mais inspirado, onde o médium sente a sensação, ele escreve com a letra dele mesmo, mas as sensações que ele sente daquele espírito que ele procura passar. Então, eu ia te perguntar isso, porque eu já vi algumas psicografias
e inclusive com assinatura, e se você pegar o RG da pessoa, e a família geralmente tem que levar alguma coisa, né? Depois você pode explicar até melhor do que eu sobre isso, os eventos que eu participei, a família levava alguma coisa do espírito com quem ele queria se comunicar. E muitas vezes o RG da pessoa era levado, porque tem a foto, é algo muito pessoal do espírito, né? Então, existe uma facilidade, talvez, explique melhor também para o pessoal que está em casa, mas a assinatura é idêntica. Como é que é isso? A pessoa, quem está recebendo a psicografia é um ser elevado ou o espírito é elevado? Então, o que acontece é muito raro, né? No caso do Chico Xavier acontecia isso, ele ficava totalmente inconsciente, né? Então ele escrevia exatamente, né? Com a assinatura e letra, né, daquele espírito, né? Hoje é muito raro isso, tanto que nas casas espíritas a gente orienta até os médiuns, né, a não colocar nome na mensagem, né? Por quê? E até fala que se alguém da plateia sentiu sintonia com aquela mensagem, que possa pedir para o médium, porque de repente, né, vale muito mais o sentimento do que alguma coisa mais que possa levar, né, a dúvidas, né? Então é muito raro. Hoje as mediunidades elas são mais intuitivas e inspiradas do que mecânica, né? Que era um fator. Por isso que as pessoas iam buscar Chico Xavier, é o ver para crer, porque a turma, né, queria ter certeza. E hoje você vê uma mensagem com todo uma performance, desenvolvimento que só aquela pessoa sabia daquilo. Para que ela precisa assinar? Nem precisa. A pessoa já sabe, essa mensagem é para mim, né? Então, basicamente, hoje nas casas espíritas é muito raro isso. O que você já viu de mais sensacional, assim, que você pode descrever para o pessoal que está em casa nesse mundo espírita? Olha, com relação a fenômenos, porque normalmente as pessoas, muitas vezes eles se apegam a fenômenos, né? Porque o que importa é a mensagem, não o efeito, né? Mas em termos de efeito, uma vez uma evangelização numa das casas espíritas, eles me chamaram, os adolescentes me chamaram porque sabia que eu gostava muito de estudar o espiritismo e já tinha feito alguns testes científicos até para tentar entender melhor, né, essa outra dimensão, onde as crianças queriam reproduzir as atividades que Allan Kardec fazia na época, né, dele, né, os efeitos físicos das mesas girantes, as mesas que levitavam, tudo. Eles queriam fazer um teste só para tentar entender o que Kardec passou na época e o assombro que ele teve quando ele descobriu isso. Então nós fomos fazer essa experiência, nós colocamos a mão em volta de uma mesinha, né, de centro, né, pedimos autorização para a espiritualidade, que os adolescentes estavam querendo conhecer aquele efeito, né? E colocamos a mão, né, na mesa e realmente, né, a mesa levitou. A gente perguntou se ela poderia andar pela sala e a gente teve que ir correndo, né, com a mão na mesa em cima e ela levitando. E embaixo estava tendo atividades, né? De repente, todas as perguntas que a gente fazia, a mesa inclinava, batia um pé no chão para dizer sim ou duas com não, né? E até o momento que a gente pediu para ela navegar na sala, ela veio e bateu com tudo na porta, fez um barulhinho que a turma lá embaixo falou assim, nossa, o que o PC está fazendo com os adolescentes lá em cima, né? Aí agradecemos a espiritualidade por a criançada ter visto aquele efeito que foi o que chamou Kardec na época, né? Aí a mesa se recolheu, né? E ficou quietinha, né? Então esse foi um efeito interessante que... Me diz uma coisa, aquela brincadeira do copo, né? Seria uma brincadeira do copo mais avançada? Então, porque quando, por exemplo, até eles me chamaram exatamente por isso, porque eu havia feito a experiência do copo, porque quando uma pessoa faz de maneira indiscriminada isso, ela pode ter problema, porque pode algum espírito brincalhão ou querer de alguma forma acabar causando algum problema, né? De repente daquele grupo se tem uma certa mediunidade, ele pode entrar em sintonia e de repente, né, não sentir muito bem. Então quando nós fizemos a experiência, foi dentro da casa espírita, fazendo uma prece, pedindo autorização para a espiritualidade, não por curiosidade, mas para tentar entender como funcionava o efeito, tentar entender o que Kardec chamou a atenção dele como cientista da época que acabou, né, adentrando a essas experiências, né? Então aí realmente correu tudo bem, correu tranquilo. Então foi por isso que até os adolescentes me chamaram para essa outra experiência, né? E só para a gente encerrar, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje, mas para encerrar eu tenho uma dúvida muito grande. Eu li uma vez, faz uns 5 anos mais ou menos, que existe a possibilidade do espírito reencarnar em animais. Isso é verdade ou não? Não, isso não...
Não é possível, porque no próprio Livro dos Espíritos menciona que o espírito ele progride sempre, nunca vai retrogradar, né? Então, ou seja, a evolução, até tem uma questão no Livro dos Espíritos 540 que diz, né, que do átomo ao arcanjo, né, o espírito evolui sempre, sendo que esse último passou por esse primeiro. Então, nós temos a compreensão que nós passamos por todos os reinos da natureza, né, como mineral, como vegetal, a gente tem várias experiências da prova de que os vegetais, né, tem o processo de mutação para animal, de animal para hominal e de hominal que seja angelical. Quer dizer, né? o espírito vai sempre evoluir. Exato. Mas então eu subentendo que o animal tem espírito, tem alma também? Tem. Então ele também vai ter o seu desenvolvimento, o seu aprendizado, né? E dizem que a diferença de um animal para nós é a mesma coisa de nós para o nosso anjo guardião, né? Que também teve todo o processo de evolução. Até mesmo, né, interessante, né? Por exemplo, nós estamos com uma planta aqui, tem uma reportagem americana que diz, né, que Samambaia denunciou assassino, né? Que teve um assassinato numa casa onde a mulher tinha várias samambaias e aí um investigador assistiu uma palestra de um especialista falando que as plantas emitem ondas, contêm emoções, tudo. Aí ele resolveu, né, levar especialista com os aparelhos na casa e chamar os suspeitos, né? E na presença de um suspeito a planta oscilou, né? Então aí eles acabaram realmente investigando melhor e prenderam. Então, ou seja, a planta... A Samambaia entregou? A Samambaia entregou. Paulo César, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, acho que foi elucidativa, espero que você em casa tenha gostado tanto quanto eu gostei de apresentar esse programa. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais o Espiritismo, conhecer a entidade que você faz parte, né, que é a Chico Xavier, o pessoal de casa faz como? Quem queira participar, conhecer um pouquinho mais do Espiritismo, praticar a caridade, né? Então, ou no Chico Xavier, ali na Vila Migrantes, ou no Vila Maringá, que eu participo. Mas são várias casas em Jundiaí, você pode se Chico direcionar Xavier está na rede uma. social, né? Sim, Passa o sim. Facebook então para o pessoal. Então, Chico Xavier, coloca aí. Exatamente, né? No Facebook. Grupo Espírita Chico Grupo Xavier. Espírita Chico Xavier, né? E lá você pode se cadastrar e qualquer dúvida que você tiver, pode nos perguntar. Os eventos nós divulgamos lá, não só de evento da nossa casa, mas de eventos da região, né? Então todos podem estar participando. Ótimo, obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. E vou agradecer aqui também a participação da Agig Rock. Obrigado, Carlinhos, obrigado, Eric. Parte da banda está aqui. Se alguém quiser contratar, quiser para eventos, festas, casamento de anão, enterro de sogra, como é que faz? A especialidade é enterro de sogra. 94770-1986. Bacana. Parabéns, sucesso para vocês aí. Contem com a gente aqui. Prazer ter vocês aqui com a gente. E enquanto vocês escolhem uma música para a gente encerrar aí, eu sempre encerro com uma frase. Essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo. Tem o Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo. Entre em contato com a gente através do autospapostv@gmail.com. É sempre bom saber o que você está achando do programa. Está gostando? Manda um e-mail, infla o nosso ego. Mas se você não está gostando, é mais importante ainda, porque a gente quer fazer o programa para você, o melhor programa para você, tá certo? A frase que eu escolhi foi essa daqui. Amor em palavras é bonito, mas em gestos e atitudes é divino. Pensa nisso? E a gente se encontra aqui no canal 25 a qualquer momento. Encerra com Agig Rock. Música própria. Cris Martins. Lá do oposto de lugar algum, roubaram meu melhor num dia assim. Nuvens se formam ao nosso redor, improváveis são todas promessas. Entre tantos você me escolheu, se tornou eterno, num espelho se aprisionou, arrumando todas suas mentiras. Reinventei, acionei os seus problemas, invadi cada espaço que deixou pra trás. Resume seus argumentos em motivos que não têm sentido algum. Amanhece, já são 5:10, e o que me resta é uma voz cansada, um sono profundo e uma história pra contar. Entre tantos você...